Galvão Bueno bastante comovido com a morte do ex-treinador e jogador Zagallo, o que você vê neste vídeo. Créditos para o canal GB. Sexta-feira, dia 5 de janeiro, no final do dia, um grande brasileiro nos deixou e vai deixar muitas saudades. Falo de Mário Jorge Lobo Zagallo. O velho Lobo, o Zé, como eu chamava às vezes na intimidade. O único no mundo a conquistar 4 vezes Copa do Mundo. 2 como jogador, em 1958 e 1962, uma como técnico em 1970 e uma como coordenador técnico da equipe de Carlos Alberto Parreira no tetracampeonato. Zagallo foi campeão, foi bicampeão, foi tricampeão, foi tetracampeão. Mas esteve em mais 3 Copas do Mundo, um total de 7. Zagallo armou o melhor time que o futebol mundial viu em todos os tempos. Aquela seleção de 70. Aquela seleção que o time tinha seus titulares absolutos, grandes jogadores na defesa também, tinha Capita Carlos Alberto na defesa, mas tinha Brito, tinha Piazza, teve Marco Antônio, teve Everaldo, teve o Félix no gol, mas do meio campo à frente nunca existiu nada igual. Com Clodoaldo, com Gerson, com Pelé, com Jairzinho, com Tostão e com Rivelino, pela ponta esquerda, voltando, como Zagallo inventou na Copa do Mundo como jogador em 1958. Ali eram 4, 5, camisas 10, Clodoaldo não seria, mas titular absoluto, um craque. Ele arrumou lugar para todos. Ele montou um time quase perfeito no ataque, um time que entrou para a história e foi criado por Zagallo, assim como tantas outras coisas que marcaram a passagem desse grande brasileiro pelo futebol brasileiro, pelo futebol mundial, mas fundamentalmente pela seleção brasileira. Em 1974, ele levou o Brasil até as semifinais na Copa da Alemanha. Depois, em 98, mais uma vez como técnico, ele levou o Brasil a mais uma final. Aquela do problema da convulsão de Ronaldinho, até hoje, até que ponto o time sentiu, não sentiu. Zagallo teria que escalar o Ronaldinho, deixá-lo no banco de reservas. Eu conversei isso com ele depois. Ele disse, Zagallo, não teria sido melhor deixá-lo no banco de reservas? Ele disse, Galvão, naquele momento, era o melhor jogador do mundo. Vínhamos de uma grande vitória nas semifinais contra a Holanda, na decisão dos pênaltis. Ele teve a convulsão, assustou todo mundo ficou preocupado. Ele foi acompanhado pelos médicos da delegação para um hospital importante em Paris, com médicos importantes. Ele dizia, eu já tinha até escalado o Edmundo, e eu já tinha recebido essa escalação com o Edmundo. Mas aí Ronaldo chega, entra no vestiário e diz, cadê meu uniforme? Zagallo, cadê meu uniforme? Zagallo diz, mas Ronaldo, eu estou bem. Está aqui, por escrito. Fizeram todos os testes, todos os exames, eu estou bem. Eu quero jogar. E Zagallo disse, você vai jogar. Vai jogar. Depois ele achou uma forma irreverente de dizer assim, imagina se eu não coloco para jogar, o resultado é o mesmo, a derrota por 3 gols contra a França, nunca mais pisaria no Brasil. Isso não iria acontecer, porque Zagallo sempre... Dando uma rápida pausa aí no comentário comovido do Galvão Bueno, quero saber a sua opinião. Zagallo é a maior referência da história da seleção? Ao final do vídeo aqui eu vou dar a minha opinião, mas quero saber a sua, diga aqui nos comentários. E por falar em seleção, essa camisa aqui, ó, Brasil, estilo Copa de 82, ali, década de 80, né? Copa de 86, tem o link aqui na descrição, essa camisa baratinha pra você, vai lá, menos de R$50. Se quero saber a sua opinião, Zagallo é a maior referência da história da seleção, diga aqui nos comentários. Vamos continuar com o relato de Galvão Bueno. Apesar de muitas críticas que recebeu, principalmente na Copa de 74, Zagallo foi
o melhor técnico que eu vi em toda a minha vida. Mas nesse momento minha opinião não vale nada. Ou pouco vale. Eu perguntei a Pelé, quem teria sido o melhor técnico dele, ele disse Zagallo. Eu perguntei a Rivelino, quem teria sido o melhor técnico deles, Zagallo. Eu perguntei a Ronaldo Fenômeno, quem teria sido o melhor técnico dele, Zagallo. E Guardiola, o grande técnico do momento no futebol mundial, disse várias vezes que ele se inspirou na seleção brasileira de 70, nas histórias contadas pelo avô e pelo pai. Os jornais internacionais usam as palavras Zagallo imortal, lenda, gigante, inigualável. Tudo absolutamente verdade. Zagallo foi tudo isso numa pessoa só. Mas Zagallo era a cara da seleção brasileira. A alma dele estava ligada à alma da seleção brasileira. Ele que inventou a expressão a amarelinha, que ele sempre teve com ele, a camisa da seleção, que ultimamente não tem sido tão respeitada assim. Zagallo tem passagens inesquecíveis. Lá na altitude de La Paz, na final da Copa América de 97, aparece Zagallo com os olhos esbugalhados e grita: "Vocês vão ter que me engolir!" Eu cá comigo pensei, será que eu fiz alguma crítica? Será que é para mim? Sabia que não era. Mas depois no programa Bem Amigos ele disse: "Eu sei que você pensou que era para você, Mangon. Imagina se é sempre para você. Era para duas outras pessoas que eu botei a pedra também em cima e terminei o assunto." Zagallo, o grande momento do técnico Zagallo como protagonista foi a semifinal de 98 contra a Holanda, antes da decisão pelos pênaltis. Ele foi de jogador em jogador, ele foi no Dunga, ele foi no Ronaldo, ele foi no Rivaldo, os jogadores que eu bater, o Emerson, o Tafarel, ele segurava a cabeça do Tafarel, dizia: "Você vai defender, você vai ganhar, você vai pegar." E ele dizia, e os jogadores, a intensidade, a forma com que ele falou, com que ele passou aquele amor todo, com que ele passou aquela vontade, aquela garra e aquela certeza de vitória. É um momento inigualável na história das Copas do Mundo. E me lembro de uma entrevista que fiz com o Zagallo, dessa Copa de 98, no momento em que estava sendo criticado, e disse a ele: "Eu quero falar do Zagallo ser humano, grande ser humano. Aquele que sabe ganhar e aquele que sabe perder. Porque quem ganha muito, saber perder é difícil." E Zagallo sempre soube até perder com amor, com carinho e com respeito. Ele foi às lágrimas. Ele foi compulsivamente às lágrimas. E só um homem muito do bem, com muito sentimento, dá uma entrevista, tão vitorioso como ele, e vai às lágrimas daquela forma. Eu, pessoalmente, vou sentir muita falta do Zagallo. Muita falta. A última vez que estive com ele foi na avenida, no desfile da escola de samba. Quando eu cheguei, o filho disse: "Galvão, meu pai está ali, ele está querendo falar com você." Ele já tinha dificuldades de ficar em pé. Eu o levantei, nós nos abraçamos, nos beijamos e choramos os dois. Então, eu acho que não preciso dizer mais nada. Mas vou falar das 13 letras, ou do número 13, que acompanha o Zagallo o tempo inteiro. Vem 13, a data de Santo Antônio, ele muito religioso, muito católico. Mas vem também do casamento dele com Dona Alcina. Eles se casaram no dia 13 de janeiro de 1955. Ele gostava de formar palavras, ou juntar palavras, que contando as letras, desse o número 13. Então, essa é a minha despedida para Zagallo, que será muitíssimo bem recebido por Deus e que vai brilhar intensamente em outra dimensão. Anotem aí e contem as letras, lembrando que Zagallo com 2 L's. Zagallo eterno. 13 letras. Te amo, Zagallo. Sexta-feira, dia 5 de janeiro, no final.
Tá aí, né, o relato bastante comovido do Galvão Bueno falando da morte, o passamento do Zagallo. Créditos mais uma vez aí para o canal GB. E respondendo aqui a pergunta, a minha opinião, né, quero saber a sua. Zagallo é a maior referência da história da seleção. Para comparar com o Zagallo, né, só o Pelé, né? Se bem que o Pelé, né, o Pelé é incomparável. Qualquer lugar do mundo, se for no Japão, se você for na Bolívia, na Antártica, todo mundo sabe quem é o Pelé, né? Então competir com o Pelé nessa questão de referência da seleção é difícil, né? Mas acho que o Zagallo pode ocupar um segundo posto, né? Que é um posto de honra, né? Que comparar com o Pelé é difícil, né? Praticamente aí é o Papa, né? O Papa, o Pelé, todo mundo sabe quem é. Então é difícil comparar. O Zagallo, esse segundo posto, acho que sim, pode ser dado como referência, mas pode talvez ser o maior nome, né? Que conquistou mais títulos com a seleção, tanto como jogador, também como técnico. Eu acho até que essa referência mais pura de seleção, porque quando a gente vê o Zagallo, a gente já lembra da seleção brasileira, né? O Pelé se confunde com o Santos. O Pelé também, né, obviamente, tem muita identidade com o Santos, assim como com a seleção brasileira. Então acho que aquele estado puro ali, talvez o Zagallo também, a gente também não vou criticar quem acha que vai ser a maior referência. Até porque o Zagallo tem 21 títulos com a seleção brasileira. Eu vou até tentar numerar aqui, tive que anotar aqui, fazer uma anotação, vou te passar os 21 títulos com a seleção brasileira. Então, respondendo a pergunta, eu acho que o Zagallo é a segunda maior referência. 21 títulos, vamos lá. Como jogador, Copa do Mundo 58, Brasil também. Muita gente fala até que talvez a seleção de 58 é melhor que a da Copa de 70, era um grande time também. 62, campeão. Taça Bernardo Higgins em 59 e 61. Taça do Atlântico em 1960. Copa Roca 63. Taça Oswaldo Cruz 58, 61 e 62. Como treinador, Copa do Mundo de 70, né, ele conseguiu arrumar aquele timaço ali com vários camisas 10, Pelé, Rivelino ali à frente, Tostão, todo mundo que jogava muita bola, né, também um volante ali clássico, Clodoaldo, Gerson, enfim, aquele timaço, aquela Copa de 70 também é tido por muitos também como o maior time da história do futebol. Além da Copa de 70, como treinador, 71, Copa Roca, Taça Independência, 72, Copa Stanley, Rus, Umbro, 1995, Pré-Olímpico, 96, Copa América, 97, Copa das Confederações, 97, como coordenador técnico, Copa da Amizade, 92, Copa do Mundo, 94, Copa América, 2004, Copa das Confederações, 2005 e Carlsberg Cup, 2005, né? Então esse currículo do Zagallo, riquíssimo à frente da seleção, realmente era aquele cara que vestia demais a camisa da seleção. E por times, né, o maior destaque dele como jogador foi no Botafogo, né, também praticamente uma seleção. O Botafogo ali da década de 60, ao lado do Garrincha, Didi, Newton Santos, era um timaço também que defendeu o Zagallo, né, nessa fase como jogador. Questão de saúde, o Zagallo morreu no dia 5 de janeiro, em decorrência de falência múltipla dos órgãos, né? E em virtude também da progressão de muitas comorbidades, né? Ele já tinha várias doenças aí. Questão da idade também, né? 92 anos, o Zagallo nos deixou, infelizmente. Na Copa de 98 também tinha aquele fato, né? Que ele era treinador. Muita gente foi aquele fake news que rolava demais, né? Que o Brasil vendeu a Copa de 98, né? Eu sempre argumentava, gente, como é que você vai comprar a Copa do Mundo? Ronaldo, o cara que nunca tinha ganhado Copa em 98. Como é que você ia pagar o Ronaldo para vender uma Copa do Mundo? Roberto Carlos, Rivaldo, tinha uma galera ali que não tinha ganhado a Copa do Mundo de 94, a que vendeu a Copa. Eu citava por último, eu falei, gente, o Zagallo, não tem um cara mais fanático com a seleção brasileira. Como é que você vai chegar pro Zagallo e vai falar que pro Zagallo vendeu uma Copa do Mundo? Então é uma coisa totalmente descabida também. Esse fake news a gente ouve, dá uma canseira, né? Muito tempo a gente ouviu que o Brasil vendeu a Copa do Mundo de 98. Não tem a mínima condição de você comprar um cara como o Zagallo. E o Zico ainda na comissão técnica, né? Um cara também bastante sério, bastante identificado com a seleção. Ó, pra você ver, vai comprar o Zagallo e o Zico para entregar uma Copa do Mundo. Difícil demais, né? Esse aqui é o nosso vídeo, né, do canal Repercute. Peço você aquela moral de sempre, curta, compartilha aqui, dá uma moral, se inscreva no nosso canal e até o próximo.